Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Portal das 7h07 da manhã. E hoje, o nosso tema de hoje, nós vamos bater papo sobre preconceito. Ontem, após a live, eu recebi imediatamente, assim que acabou a live, eu recebi uma sugestão para falar sobre preconceito. Então, a pessoa me disse que hoje em dia ela já lida muito bem com isso, com preconceito, mas que sabe que tem muitas pessoas que sofrem por isso. E foi logo cedo. Daí eu passei o dia pensando, ainda comentei com ela, falei assim, poxa, uma das etapas, né, um dos módulos do treinamento semente é a respeito de preconceito, né? E daí eu passei o dia pensando em uma maneira simples de falar sobre um assunto que para muitas pessoas é polêmico, né? Que está em toda parte e acaba trazendo assim discórdia entre as pessoas, levando o ser humano ao caos, levando o ser humano ao sofrimento. O preconceito, o tal do preconceito, né? E esse tema, ele é muito mais complicado, né, do que a gente possa supor. Mas vamos lá, a pedidos, nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema, trazendo como o base muito que eu tenho visto nesses anos todos dentro de salão de treinamento, né, dentro da sala de aula de treinamento. A verdade é uma só e não adianta ninguém tentar fugir dessa verdade. Todo ser humano é preconceituoso, com maior ou menor intensidade, é óbvio, né, em coisas mais ou menos relevantes. Pois todos nós fazemos pré-julgamentos alguma vez na vida. E o pré-julgamento nada mais é do que um preconceito. Então, assim sendo, nós temos que cuidar, né, para entender os preconceitos que nos habitam. E dessa forma, a gente trabalhar tudo isso que está dentro de nós naquela tentativa de diminuir ao máximo essa chaga, né, que marca a nossa personalidade e que sempre acaba sendo danosa para nós e principalmente muitas vezes para o outro. E é muito comum a gente confundir o preconceito com a intolerância e também com a discriminação, né? Muitas pessoas acham que são sinônimos uma das outras. Embora eu até concorde que tenha em seu significado alguma semelhança, existe também muita diferença entre elas. O preconceito, ele se trata de formar, né, preconceito. Então, o que é o preconceito? É quando você forma um conceito antecipado sobre algo que você não conhece o suficiente, ou não tem o embasamento necessário para chegar a uma conclusão sobre o assunto. Então pode ser também uma forma de generalização de determinada experiência vivida, onde colocamos todos exatamente no mesmo caldeirão, não é verdade? Então, assim, a intolerância, por sua vez, eu vejo assim que é a ausência de respeito às diferenças. E essas diferenças, sejam elas relacionadas à religião, etnia, gênero, né, condições sociais, entre tantas outras razões, se é que elas existem, que poderiam listar assim muitas e muitas páginas aí de um livro, né? E a discriminação ela leva o quê? A discriminação leva à exclusão, baseada no quê? Nos preconceitos e desprezando totalmente o princípio da igualdade. Então, assim, se trata de uma corrente, né? Uma corrente assim de três elos, uma corrente forte de três elos.
se cria um preconceito, e esse preconceito conduz ao quê? Conduz à intolerância. E essa intolerância, ela gera a discriminação. Então, essas manifestações preconceituosas mais comuns que a gente vê no dia a dia, racismo, sexismo, fanatismo, eu acho que são as mais graves. Se faltou alguma aí, você pega e escreve, né? Mas eu vejo assim como o racismo, o sexismo, o fanatismo como as mais graves, que levam à exclusão social, que levam à marginalização e até, e com muita dor a gente fala isso, as situações de extermínio, né? Não tem como não lembrar o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E por que é importante, muitas vezes, lembrar do Holocausto da Segunda Guerra Mundial? Para nunca mais acontecer. A gente tem que deixar viva na mente da raça humana, sabe, esse sentimento absurdo e essa dor absurda, para que nunca mais aconteça. Então eu acho que o preconceito, ele é oriundo da ignorância humana, né? Ele ocorre quando se despreza a diversidade relacionada a qualquer questão. E como isso é possível se o nosso mundo é integralmente diverso? É uma pergunta para a gente se fazer, né? Cara, somos todos da mesma espécie, constituídos da mesma matéria. Por que a gente, então, haveria de nos sentir melhores ou piores que os nossos semelhantes por uma simples diferença de cor de pele, por exemplo? O que é, na verdade, a cor de pele frente a toda a imensidão de todas as outras coisas existentes nesse mundo? Brancos, negros, sabe? Pardo, vermelho, amarelo. Cara, somos todos seres humanos. A mesma coisa, cabeça, tronco, membro, cérebro, coração. Qual é a diferença entre uma mãe solteira e uma mãe casada? O Papa Francisco disse o seguinte: mãe não é estado civil. É mãe, é ser mãe. A maior dádiva, sabe, da mulher, ser mãe. E quando a gente vai falar, então, de religiões, ou a falta das religiões, o que deveria importar, de fato, não seria a índole da pessoa, o respeito que aquela pessoa dedica para todas as formas de vida desse universo? Então, assim como há o preconceito entre pessoas de diferentes religiões, há o preconceito também enraizado em muitas pessoas que se dizem ateus. Porque aquele que se diz ateu, até o ateu precisa acreditar em alguma coisa, não é verdade? O ateu, ele precisa acreditar que não acredita. O ateu, ele precisa acreditar que não acredita em Deus. E até os ateus praticam com frequência o quê? Uma intolerância religiosa para quem a tem. E assim, e quantas pessoas que se ligam afetivamente a um alguém do mesmo sexo, do mesmo gênero? Cara, desde que saibam repraticar, eu acho que essa é a grande sacada, né? Que saibam praticar o respeito a toda forma de vida, o respeito à sociedade que integram. Por quê que haveria os preconceituosos de se preocupar com a vida do outro? Cara, não seria muito mais útil se os preconceituosos seguissem a própria vida? Tem aquela coisa que fala assim, tem que ter ali, né, 2 gatinhos à disposição,
Daí quando entra com essa, fala, meu, toma aí 2 gatinhos de presente, vai cuidar dos gatinhos e para de cuidar da minha vida. Então, claro, né, tem muitas questões a serem resolvidas, claro que sim. Mas existem muitas discriminações fúteis, que têm a ver com estética, condição social. Isso é típico de pessoas vazias. Na verdade, típico de pessoas inseguras. Porque os inseguros, eles se julgam acima do bem e do mal. Então, o preconceito, a intolerância, a discriminação são, sim, uma epidemia que é capaz de criar sofrimento em toda parte da humanidade. Está por toda parte, em todos os temas, desde os mais irrelevantes ao mais fatal. E aí, o Einstein, eu gosto muito das frases do Einstein, né? Um gênio. O Einstein disse com propriedade que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceituoso. Olha que incrível isso, né? É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceituoso. Pois nós estamos expostos a eles assim continuamente, dia a dia. As mídias, a falta de dedicação à espiritualidade, essa ambição desmedida, a insegurança humana são apenas alguns dos fatores, sabe, que fomentam esses 3 elos, essa tríade do preconceito, intolerância e discriminação. A gente vê isso, a gente vê a todo momento. É no nosso mundo assim particular, que nós podemos começar a desmanchar, a dissolver esses dogmas, agindo naquilo que está mais próximo da gente, eliminando pequenos preconceitos, entendendo de onde surgiram, porque quando a gente entende de onde surge, é quando a gente pode acabar com eles, exterminá-los. Essa é a grande sacada que as pessoas podem fazer. Luciano, por que fazer o treinamento? Por que fazer o semente? Por que entrar num treinamento? É isso. Porque muitas vezes você vai entender alguns traumas ou algumas crenças limitantes que você não sabe que tem. Como se fosse um programinha de computador que está agindo dentro do seu subconsciente. Coisas que aconteceram muitas vezes você nem lembra. Então, quando a gente entende, quando a gente traz para o consciente, é quando você pode fazer algo sobre aquilo. Então, sem dúvida, eu acho que é uma utopia acreditar que o mundo pode estar livre das discriminações em curto espaço de tempo. Quantos 1000 anos, sabe, a gente está aí? Por que, Luciano, você não acredita que as discriminações podem acabar em curto espaço de tempo? Vê o atraso evolutivo do nosso plano, né? Mas aqueles que desejam evoluir enquanto espírito, enquanto seres humanos, e se você está aqui agora é porque você deseja, você está na sua EPP, na sua evolução pessoal permanente. Então, todas essas pessoas que estão em evolução não podem, de maneira nenhuma, deixar de crer, sabe, que o pouco que se pode individualmente junta-se a outros poucos iguais, pouco a pouco, um dia, mesmo que ainda um pouco distante, se torne possível desintegrar os preconceitos. Como é que eu termino sempre a live com vocês? Eu falo assim, humildemente, me ajude a ajudar. Passa essa live para o maior número de pessoas que você puder. Então, você vai estar todo dia ajudando a ajudar. É isso. Então, minha querida que ontem me pediu para falar sobre os preconceitos que já
sofreu tanto e tanto dando importância a eles e que hoje já está bem melhor depois de muitas lives que já assistiu aqui, mas que sabe que ainda tem muitas pessoas que sofrem com ele. Então tá aí, de ontem para hoje, o meu sentimento, a minha visão a respeito desse mal ainda que está dentro do mundo, mas que cada um de nós pode sim abrir o coração e fazer a sua parte. Eu garanto que o seu mundo vai ser muito melhor. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e alegria, em especial nesse Dia dos Namorados. A live daqui 1 minuto estará aí à sua disposição, gravada, para você me ajudar a ajudar. Beijo no coração dessa pessoa maravilhosa que é você. Até amanhã às 7h07 da manhã. Luciano, e as meditações estão à disposição no YouTube. Vai lá, pega uma meditação e medite. Faz um bem maravilhoso para a sua alma. Um ótimo dia. Até mais.